revelando para você é onde se dá a nossa guerra, né? A nossa batalha. Essa batalha, pessoal, ela não é física. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, está dizendo o seguinte: não é contra os seres humanos e nem é contra as coisas naturais. Para nós entendermos o seguinte: as coisas naturais, ainda que seja um ser humano que fez o mal para a gente ou atrapalhou a gente, mas a origem desse problema está no espírito, está na sua base de fé, está na sua consciência, porque tudo que está fora do solo só está porque tem uma semente que foi plantada antes do solo. Então o evangelho é exatamente isso. Jesus disse exatamente isso a respeito das nossas vidas, do resultado das nossas vidas. Ele disse que o nosso coração é a semente, ou seja, ele disse que o nosso coração é a terra e que a palavra de Deus é a semente. Então nós sabemos que em um canteiro, que seja em uma roça, se você não plantar o bom legume, as coisas boas, as coisas ruins nascerão por conta própria. Interessante, né? Eu nunca vi uma roça se plantar sozinha de milho, de soja, de que mais? De arroz, de feijão, não tem jeito. Mas se você limpar uma terra e não plantar, rapaz, não fica um espaço dessa terra que não nasce alguma coisa, e geralmente não é coisa boa, né? Não é coisa boa. Isso porque o mal existe, o mal está aí. Então a nossa guerra, como Paulo está falando aqui, no 2 aos Coríntios, capítulo 10, e o verso 4, porque as armas da nossa milícia é guerra, pessoal, não são carnais, né? Para a gente não focar o resultado, porque não se muda a história, a causa pelos resultados. Se muda, eu costumo falar, pelos bastidores, pelas configurações, né? Muitas vezes a gente que trabalha no mundo digital, computador, celular, muitas vezes aparece alguma coisa na tela do meu computador e eu sei que eu não tiro por ali, eu tenho que procurar lá onde está implantado lá nas configurações do computador aquilo que eu não quero que está na tela. Eu só tiro da tela se eu for lá e remover, encontrar como remover lá nas configurações do computador. A nossa vida, ela é do mesmo jeitinho. Então é disso que Paulo está falando, porque as armas da nossa guerra, nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Esse sofisma, primeiramente essa fortaleza aqui, como eu tenho falado, não é fortaleza, digamos assim, um local seguro para a gente viver, um local seguro para a gente morar, um local confortável para a gente morar. Não, são fortalezas que priva, que prende, que tira a liberdade, já que Jesus veio para que nós fôssemos livres. Permanecei-vos na liberdade que pela qual o Senhor Jesus nos libertou. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade é você poder desfrutar de toda a vida que Jesus veio para você ter. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então o estado natural de um ser humano é um ser humano eterno, é um ser humano abençoado, é um ser humano próspero, é um ser humano saudável, é um ser humano feliz, mesmo ele enfrentando algum tipo de desafio, porque aqui está falando de um estado de consciência, de um estado de espírito. As pessoas que se viciam na vida, elas se viciam por quê? Porque o seu estado de espírito não é feliz, não é uma pessoa, digamos assim, saudável emocionalmente. Então, os vícios são o que a princípio foi suas portas de escape, são suas válvulas de escape, né? Então, isso o sistema está preparado para destruir, matar, roubar e destruir. Então, vicia as pessoas. Então, o estágio natural de um ser humano é a liberdade. Nessa liberdade é o querer e o poder. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Então, quando isso não acontece, é porque a gente está em cadeias. E eu repito, porque fica fácil você
entender. O começo de tudo começa com as palavras. E observe que aqui o que derruba, o que destrói essas fortalezas são as palavras, porque as nossas palavras, vossas armas, que são as nossas palavras, nossa fé, elas são poderosas para demolir fortalezas. Então aquilo que o homem pensa, o homem fala. O que um homem fala, o que uma pessoa fala, ele falou exatamente porque era aquilo que ele estava pensando. Então a fala denuncia o seu estado de espírito, aonde ele está, o que está processando dentro dele. E as palavras são condutores de vida ou de morte. Então o que o homem pensa, o homem fala. E o que o homem pensa, que o homem fala, cria um resultado. Olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou conosco. E todas as coisas foram feitas assim. Então as pessoas não reconhecem, porque muitos não têm se voltado para Deus, que as suas palavras criam resultados tanto para o bem quanto para o mal. Então aquilo que o homem pensa é naquilo que ele se torna, porque é aquilo que ele fala, e aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala, que se torna o resultado. Então dentro dele se torna, digamos assim, um programa. Ele se vicia no que ele pensa, no que ele fala, no que ele sente, nos seus prazeres. Ele se vicia naquilo e ele não sabe fazer diferente. Ele não sabe ser diferente. Sempre que acontece algo similar, ele sente aquela sensação, aquele comportamento, aquele sentimento similar, que fala similar e faz similar. Então, aí fica tipo não, é o que a Bíblia chama muralhas, fortalezas, se torna um padrão, se torna algo viciante. Ele não sabe ser diferente. Esse ele não sabe ser diferente dura até ele conhecer o poder do Evangelho, até ele conhecer o poder de Deus. Aí ele vai entendendo, o próprio Deus vai colocar, porque todo homem que crê em Jesus, o Senhor Jesus dá uma partícula dele próprio no homem. Né? Será que quando ouviste o Evangelho da vossa salvação, tendo o Evangelho crido, foste selado como espírito da promessa. Está lá em Efésios capítulo 1 e o verso 13. Então, a partir daí, a inteligência de Deus começa a iluminar a mente desse homem, e ele vai começar a entender, não, esse sentimento bem aqui, ele não é bom, ele não me traz o bem, ele não me faz o mal, então eu não vou viver mais por esse sentimento. Andar nesse sentimento é o que a Bíblia diz, que quem anda na carne não são filhos de Deus. Quem anda na carne inclina para a destruição e para a morte, enquanto que a Bíblia diz que anda no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar pelos padrões estabelecidos por Deus. Andar em Espírito é o mesmo que andar em Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito, disse Jesus. Não sabeis que a minha palavra é Espírito e vida. Então, quando você entende isso aqui, que você treina a sua mente, é um treinamento diário. É um treinamento diário. Você treina a sua vida e treina o seu sentimento. Você sente os sentimentos do homem natural, mas você não anda naquele sentimento. Você sabe separar, não, isso não é bom. Né? Uma pessoa me xinga e eu sinto vontade de xingar ele de volta. Eu digo, isso não é bom, eu não vou xingar. Uma pessoa me provoca, né? Se tem um camarada que é provocado, hoje eu não sou muito, mas eu já fui muito provocado devido à minha fé, ao jeito de eu crer, a maneira de eu crer. Que foi assim que quando nós se encontramos, o Senhor se encontrou comigo e me deu o chamado, foi isso que ele me revelou. Então é isso que eu prego, é isso que eu ensino. Como isso não é muito comum, eu já fui xingado demais. Só eu fui xingado. A princípio eu devolvia, eu respondia. Depois, não, eu fiz até um louvor em cima disso aqui, né? Um louvor que diz, eu não vou dar vida. Nem lembro mais do louvor, mas é mais ou menos isso. Eu não vou dar voz. Essas pessoas são inflamadas, que são desajuizadas, que são, sabe? Eu não vou dar voz, eu não vou responder, eu não vou nem sequer, eu ignoro, né? Eu ignoro mesmo, totalmente. Então, a gente sabe separar os sentimentos da natureza humana, que o mundo está aí, o sistema está aí. Há um espírito que provoca isso, não é à toa que
tantas pessoas que morrem, que se destroem em brigas de trânsito, sei lá, porque alguém disse que ele era feio, né? Primeiramente, se alguém disser que eu sou feio, diga, rapaz, você é mentiroso demais, moço. Pois pronto. Pensa no cabra que é mentiroso, sei que o cabra igual eu é feio, não é não? Então, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, quero convidar você hoje, a partir das 7 horas da noite, nós estamos ali na igreja Aliança com o Reino de Deus, no Parque Jardim, ao lado da baia. Nós acreditamos em milagres, nós pregamos o evangelho com autoridade em o nome do Senhor Jesus, porque nós entendemos que quando nós estamos na identidade de Jesus, nós o representamos. Então ali não é o homem natural, é o ungido de Deus que está pregando. E se você parar para nos ouvir, se você for até ali e você crer, você vai receber o seu milagre. Outras pessoas têm ido em prol da sua família, para apresentar as causas da sua família. Muitas pessoas têm ido para buscar a libertação de vício, né? Tem uma família que está indo. Nós temos em todos os lugares que nós temos ido, nós temos encontrado família, rapaz, que a morte está fazendo ciranda, está matando, sabe, pessoas que se perderam na vida, e essas pessoas, elas não têm a menor condição de, por si só, elas parar aquilo. Então nós chegamos em nome do Senhor Jesus e oramos na casa, neutralizamos e falamos, mal, cessou, parou agora. Se essa família perseverar, ela vai ser liberta, como nós temos visto. Muitas pessoas, a morte cessa, aquele terceiro cessa, as pessoas se livram dos seus vícios. E nós temos algumas famílias, nós temos pelo menos 2 famílias que estão andando para a nossa igreja, que eu vou lhe falar uma coisa, viu? Antes de nós chegarmos, era de dar dó. Era quando não tinha ninguém, chegava todo mundo, rapaz, o pai me contando que quando chegava a noite, que os filhos estavam para a rua, qual será, o que vai acontecer com meu filho hoje? Eita, e sabe, não dormia, e até tantas, eita, esse chegou e agora o outro. Rapaz, isso é uma vida, isso não é vida não, senhor. Isso é uma coisa terrível. Isso e outra família lá que, sabe, já tinha perdido ente querido, morto mesmo por causa dos vícios, e outros que estavam lá no mesmo caminho. É de dar dó, é uma tristeza. Então tudo isso, pessoal, tudo isso se resolve com o poder do evangelho. O poder do evangelho é o poder de Deus, é a força de Deus. Então chegamos ao final do programa, final da semana, né? Gostaria muito de ver cada um de vocês lá hoje, né? E domingo nós temos culto também. Mas se você não for, segunda-feira nós se encontramos de novo, creio que nós estaremos aqui, se o Senhor nos permitir. Então, para cada um de vocês que estiveram conosco essa semana, muito obrigado. Fique com Deus, porque eu vou com Deus. Muito obrigado e fique com Deus, craque da sonoplastia. Então, tchau, povo!